Oi, minha turminha querida do 7º ano, tudo bom, pessoal? Gente, hoje vou mandar um vídeo aqui com correção de alguns exercícios que, me desculpem, mas eu esqueci, são páginas que eu acabei pulando, já era para eu ter mandado essa correção para vocês e sem querer, totalmente sem querer, me distrair, né? Eu estava aqui revisando o material, o que eu tinha dado, o que eu não tinha dado, e vi que ficou uma correção sem fazer, tá bom? Então, olha, é a apostila 4, são os exercícios que começam na página 21. Essa página aqui que vocês estão vendo é a página 20, tá bom? Então, nós já vamos lá para os exercícios. Pessoal, lembrando rapidamente, né? Aqui é uma matéria que fala sobre frase e oração. Frase é todo enunciado que transmite alguma mensagem, né? Então, a regra básica para que seja frase é que é preciso começar com letra maiúscula e ter algum tipo de pontuação no final, né? Não são todos os tipos de pontuação que existem, mas tem que terminar ou com ponto final, ponto de exclamação, de interrogação, tudo bem? Esses são os pontos que finalizam as frases. As frases, elas podem ser nominais ou verbais, né? Frase verbal, o nome diz tudo, é aquela frase que vai conter verbo. E a frase nominal, nela já não, né? A frase nominal não tem verbo, combinado? Então, o que é a frase? O objetivo dela é comunicar algo, é transmitir, né, um sentido, né? Quando nós falamos com alguém, nós nos comunicamos por meio de frases. Para ser oração, já é obrigatório ter verbo, tá bom? E a oração, ela não precisa ter essa questão de começar com letra maiúscula, de ter a pontuação no final, né? Isso no 8º, no 9º ano, vai ficar mais claro para vocês essa questão da oração. A princípio, o que vocês têm que ter em mente é que a frase pode ou não ter verbo. Se tiver verbo, ela vai ser chamada de frase verbal. E toda frase verbal é também uma oração. Combinado? Então, nós temos aqui, olha, frases. Vocês devem estar até se perguntando, eu acabei de falar que a frase, ela vai começar com letra maiúscula e ter um ponto no final, né? Um sinal de pontuação. E vocês estão vendo aqui, olha, zumbis na escola, à meia-noite levarei o seu sono. E talvez alguém esteja se perguntando, professora, não tem ponto final, não tem ponto de exclamação, de interrogação. E você acabou de falar que a frase ela é marcada por um sinal de pontuação. Nesse caso, gente, não tem pontuação porque se trata de manchete de jornal, né? E manchete não tem ponto, tá? Principalmente o ponto final. Pode ser que algumas manchetes, se for uma pergunta, vai ter, né? Porque não tem jeito, né? Na pergunta tem que ter, mas o ponto final, nas manchetes, eles não são usados, tá bom? Mas, olha aqui a definição de frase, é uma unidade de sentido, escrita ou falada, que tem o objetivo de comunicar algo. Então, né, numa manchete lá no jornal, zumbis na escola, né, isso é uma unidade de sentido que tem o objetivo de comunicar algo. Então, eu só estou explicando isso, o porquê de não ter o sinal de pontuação aqui no final, por ser uma questão de manchete, é o título, né? Quando vocês estão lendo um livro, uma história, os títulos podem observar, também não tem, a gente não coloca ponto final neles, a não ser que seja pergunta, como eu disse, aí o ponto de interrogação, ele é extremamente necessário,
mas no caso do ponto final, em se tratando de títulos, né, em livros, nos jornais, aí não é necessário. Então, nós temos aqui zumbis na escola, é um título, né, o título lá da notícia, é uma frase organizada sem verbo, por isso que ela é chamada de frase nominal. À meia-noite levarei o seu sono, já é uma frase com verbo, tem o verbo levarei, é uma frase verbal, e sendo frase verbal, ela também pode ser chamada de oração, porque é obrigatório para ser oração, tem que ter verbo, tá bom? Então, vamos agora para o exercício. Vocês tinham aqui a tirinha do Snoopy com seu amigo Charlie Brown, né? E as perguntinhas. Letra A. Escreva a seguir uma frase ou oração organizada apenas com verbo. Tem que ser a frase e nela, a única palavra que tem que ter nela tem que ser o verbo. Então, tem que ser a frase voltamos, tá bom? Que está aqui no terceiro quadrinho, olha, como tem o ponto de exclamação, isso aqui é uma frase, acho que pegamos o caminho errado, é outra, tá? Acho que pegamos o caminho errado, é uma frase com verbo. Tem o verbo achar, o verbo pegar, né? Mesma coisa aqui. Ei, será que o será é verbo, tá bom? Então, por que não pode ser essa frase, ei, será que? E também não pode ser, acho que pegamos o caminho errado. Porque a pergunta quer uma frase ou oração organizada apenas com o verbo. Apenas. Então, voltamos. É uma frase. Ela é formada por uma única palavra. E essa única palavra é o verbo. Por isso que tem que ser ela. Se alguém colocou ou essa do segundo quadrinho, ou acho que pegamos o caminho errado, não pode, tá bom? Só o voltamos. A letra B já né, ela já diz uma frase ou oração, quer dizer, tem que ter verbo, organizada com um único verbo e outros elementos. Então, na frase tem que ter só um verbo, mais outras palavrinhas acompanhando. Então, é a frase do segundo quadrinho. Ei, será que... Porque, olha, tem o será que é verbo e o ei e o que não são verbos, são outros elementos. Então, ele pediu com um único verbo. Por que não pode ser do terceiro quadrinho? O voltamos não pode, porque tinha que ter outros elementos além do verbo. Aqui só tem verbo. E o acho que pegamos o caminho errado tem dois verbos. Tem o verbo achar e o pegar, né? E ele pediu com um único verbo. Vou até grifar, ó. Tá bom? Se a gente não presta atenção nesses detalhes, põe outra frase e aí erra. Uma frase nominal, ou seja, agora é para pegar uma frase que não tem verbo. É a frase do primeiro quadrinho, visitas para você. Nenhuma dessas três palavras são verbos. Visitar é verbo, agora visitas, não. Aí é um substantivo, as visitas, tá bom? E na letra D, uma frase organizada com mais de um verbo. Agora sim, essa última frase, acho que pegamos o caminho errado, porque tem o verbo achar e o verbo pegar, tá bom? Então, atenção, porque às vezes por uma distração, uma bobeada que a gente dá ao ler a pergunta, erramos essas questões. O exercício 2, ele era mais difícil, tá bom? Não é um exercício muito fácil, não. Aliás, né, vou dar um parabéns especial. Gente, não estou puxando o saco, tá? É porque é um exercício que não é muito fácil
E do dia que entregaram, que já faz um tempinho, eu percebi que o Lucas, ele foi muito bem nesse exercício número 2, tá bom? Então, tô dando um alôzinho aí pro Lucas. Eu sei que teve gente que depois entregou atrasado, eu acabei ainda não olhando, que depois eu volto e olho tudo de novo, tá bom? Mas no dia que eu olhei, poucos alunos haviam entregado, e dentre esses alunos, um que se destacou foi o Lucas, tá? Parabéns aí, Lucas. Espero que você esteja vendo esse vídeo agora. 2. Transforme as manchetes que estão sob forma de frases verbais em manchetes com frases nominais. Ou seja, nessas manchetes tem verbo. Nós vamos acabar substituindo, trocando o verbo por algum substantivo. Nós vamos eliminar o verbo da frase. Então, olha a letra A. Veleiro canadense naufraga na costa brasileira. Olha o naufraga, é o verbo naufragar. O que nós vamos ter que fazer agora? Tirar esse verbo daí. E olha o que foi feito, ele foi transformado em um substantivo. O verbo naufragar virou o substantivo naufrágio. Então, naufrágio de veleiro canadense na costa brasileira. Aí, ó, agora ficou com cara de manchete mesmo, que geralmente as manchetes não têm verbo, geralmente, tá? Então, veleiro canadense naufraga na costa brasileira. Eu posso substituir por naufrágio de veleiro canadense na costa brasileira, tá bom? Olha a segunda manchete, que é uma manchete com verbo. Vamos tirar o verbo. Governo abrirá 30 postos de hidratação no Rio. O verbo abrirá, do verbo abrir, vai se transformar no substantivo abertura, né? Substantivo abstrato aqui. Governo abrirá 30 postos. Então, abertura de 30 postos de hidratação no Rio pelo governo. Tá vendo? Não era um exercício tão simples, tá, pessoal? Grifei errado aqui, não era para pegar o O. Deixa eu ir de novo. Abrirá vira a abertura. Naufragar vira o naufrágio. Letra C. Salários começam a ser pagos amanhã. Olha o verbo, aqui tem uma locução verbal, né? Ser pagos, né? Em que o verbo principal é o verbo pagar. Ele vai se transformar em pagamento. O verbo pagar vira o substantivo pagamento. Pagamento de salários a partir de amanhã. Casos de dengue caem 24%. Olha o verbo cair. O verbo cair vai se transformar no substantivo queda. Cair vira a queda. Casos de dengue caem 24%. Então, a queda de 24% nos casos de dengue. E a letra E. De virada, Avaí vence clássico com o Figueirense. Olha o vence, vai virar o verbo vencer, vai virar o substantivo vitória. De virada, vitória do Avaí no clássico com o Figueirense. Então, o verbo vencer virou o substantivo vitória, tá bom? Tá aí, pessoal, o que era para fazer? E Lucas, confere, que eu lembro que tinha algum que, né, que tinha que arrumar. Ele foi bem, mas mesmo assim teve algum aí para arrumar. Gente, vamos lá, meus amores. Essa parte aqui não tinha linha para responder, mas tinha uma perguntinha e seria interessante vocês responderem aí na frente, né? Então, tinha a frase: essa geração está cada vez mais conectada. Responda oralmente, escrevam,
né? Já que a gente não está na sala para vocês responderem para mim, para os amigos ouvirem, quem está cada vez mais concentrada? Essa geração, né? Porque a gente aqui, nessa parte, nós aprendemos que quando nós perguntamos para o verbo, nós encontramos o sujeito. Quem está cada vez mais conectada? Essa geração. Essa geração, vocês aprenderam, então, que é o sujeito da oração, tá bom? Tinha outra aqui também. A luminosidade age no centro de sono do cérebro. Responda oralmente. Que informação é dada sobre esse sujeito? O sujeito é a luminosidade. Que informação foi dada sobre ele? Que ele age no centro do sono do cérebro. Aqui, ó, embaixo a resposta. Aí nós aprendemos, sujeito é o termo sobre o qual nós estamos falando. E o predicado é informação que nós damos sobre esse sujeito, tá bom? E para terminar, nós tínhamos aqui um exercício, aqui era para vocês ficarem atentos na questão de concordância, né? O verbo tem que sempre concordar com o sujeito. Então, essa geração singular, o verbo no singular. Nós é a primeira pessoa do plural, então o verbo tem que ir para o plural. Jovens e adultos, né? Formam um sujeito composto, plural, então o verbo fica no plural, e assim por diante. E este exercício aqui, que eu acredito que tenha ficado bem apertadinho para vocês responderem na apostila, o adequado era ou vocês poderiam usar todo esse espaço que tem aqui do lado, ou fazer no caderno, porque ele pediu, circule o verbo e em seguida localize o sujeito das seguintes orações. E ainda era para sublinhar o núcleo. Então, ele pediu, primeira coisa, né? O verbo. Aqui, ao invés de sublinhar, ele foi escrevendo qual que é. Então, a internet não é uma inimiga. Quem que era para circular? O é, que é o verbo, ó, vou circular. O ser humano foi feito para dormir no escuro. Aqui nós temos uma locução verbal. Foi feito. O resultado é mau humor, irritação e pouca concentração nos estudos. Novamente o é, que é do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Stephanie 15 dorme até depois do almoço. Vamos circular o verbo dormir. Mateus 17 é um madrugador confesso. Novamente o verbo ser, é, circula. Os adolescentes espirram do controle dos pais. Olha o verbo espirrar. Então, a primeira coisa fizemos, circular o verbo. Em seguida, localize o sujeito. Gente, eu vou grifar para vocês, tá? Por que ele pede primeiro para encontrar o verbo? Porque para achar o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo. Então, vamos lá. Quem não é uma inimiga? A internet. Isso aqui é o sujeito. Letra B, vamos achar o sujeito. Quem foi feito para dormir no escuro? O ser humano. É o sujeito. O que é mau humor, irritação e pouca concentração nos estudos? O resultado. Quem é que dorme até depois do almoço e tem 15 anos? A Stephanie. 15 não entra, tá bom? Porque ela tem 15 anos. A gente tem um verbo aqui que está escondidinho. Que eu poderia... Viu como eu perguntei? Quem dorme até depois do almoço e tem 15 anos? A Stephanie. Na segunda, quem é um madrugador confesso e tem 17 anos?
O Mateus. Só isso que é o sujeito. E quem espirram do controle dos pais? Os adolescentes. Pronto, tudo que está grifado de azul é o sujeito. É sobre quem ou o que nós estamos falando. A terceira parte, o terceiro item, né, que ele pediu que nós fizéssemos no exercício era para sublinhar o núcleo do sujeito. Então, sublinhar. Sublinhar é grifar. Deixa eu pôr de um jeito que fica mais fácil para mim, gente. Eu vou sublinhar aqui, ó. Tudo onduladinho. O núcleo é a palavrinha mais importante dentro do sujeito. Então, nesse sujeito, a internet. Qual que é a palavra central? Internet. É essa palavrinha que concorda com o verbo, ó. Internet é uma inimiga. O núcleo sempre concorda com o verbo. Aqui a gente tem o ser humano. Qual que é o núcleo? Ser humano. Eu não posso falar só ser ou só humano. Aqui é uma coisa só. Ser humano. O resultado. Qual que é o núcleo? Resultado. É a palavrinha mais importante. Stephanie só tem ela mesma, então ela é o núcleo. Mateus só tem essa palavra, então essa palavra mesma é o núcleo. Os adolescentes, qual que é o núcleo? Adolescentes. Tá bom, turminha? Então, tá aí, para não ficar nada sem corrigir. Desculpem a minha falha de ter pulado essa parte, mas eu voltei e está aqui, ó, deu tempo, né? Ainda não terminamos essa apostila. Nas próximas aulas, continuamos com mais correção de exercícios, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E não fica ninguém com ciúme não, tá? Eu tô morrendo de saudade de todo mundo. E só falei do Lucas, viu, Lucas? Beijo pra você, porque ele se destacou lá naquele exercício. Agora sim. Tchau, gente. Beijo.